Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Cumprimento a todos com a paz do nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, para aquele que não me conhece, eu me chamo Ivan Santos, né? Estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo para esse canal abençoado. Amém. Meus amados irmãos, a história hoje é a história de Jacó, um homem chamado Jacó, né? Jacó, ele não era o primogênito, né, dos seus pais. E naquela época, quem era abençoado era quem era o primogênito, aquele que nasceu primeiro, né? Mas Jacó fez uma trairagem com seus irmãos, digamos assim, nos dias de hoje, né? Se uniu com a sua mãe e o pai de Jacó, com o tempo, ficou meio cego, ficou sem enxergar legal. Aí ele pegou e se juntou com a sua mãe e colocou que o irmão dele, o Esaú, ele era mais peludo, né? Tinha bastante pelo no corpo. Aí colocou uma pele de um animal. Aí o pai tocou no braço dele, achou que era Esaú, sendo que era Jacó. E foi lá e abençoou o filho errado, ou seja, abençoou Jacó no lugar de Esaú, né? Que naquela época era assim. E então Jacó teve que sair, porque Esaú ficou muito bravo, né? Imagine quando você toma algo de alguém, aquela pessoa vai ficar muito bravo, né? Então Jacó teve que sair no mundo, né? E nesse deserto, Jacó andando, né? Ele teve muitas passagens, né? E uma das passagens de Jacó, que está escrito aqui na palavra de Deus, está aqui no livro de Gênesis 32, capítulo 25 em diante, que diz assim, ó: E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa e se deslocou a juntura da sua coxa, da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já subi. Já é hora de eu subir, né? Já é hora de haver de eu subir, né? Isso o anjo falando. Porém ele disse: Não te deixo ir, se não me abençoar. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia, meus amados irmãos. Então Jacó, ele lutou com o anjo, né? A Bíblia está dizendo que Jacó, ele travou numa luta com o anjo de Deus, né? Ou com, aqui na Bíblia está falando que era com o próprio Deus, né? Então o que aconteceu? Aí o anjo tocou na coxa dele. Quando tocou na coxa dele, deslocou a coxa dele, né? Aí, para poder liberar o anjo, para o anjo subir, que o sol já ia nascer, né? E o sol não podia nascer com o anjo naquela época, aqui na terra, né? Aí Jacó ficou grudado com o anjo, não deixava o anjo subir se o anjo não abençoasse ele. Mas como ia abençoar ele se ele traiu o irmão, né? Então ele era uma pessoa que fez errado lá atrás. Mas só que ele era um homem temente a Deus, porque ele sabia, ele tinha a bênção do pai, né, e da mãe, mas ele sabia que ele tinha feito errado, que ele tomou do irmão dele, de Esaú. Então o anjo falou para ele assim, ó, no versículo 28, capítulo 32 de Gênesis, versículo 28, está escrito assim, ó: Então disse: Não se chamarás mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutou com Deus e com os homens e prevaleceste. Ou seja, ele lutou porque ele queria ser abençoado também por Deus, né? Só que para Deus abençoar ele, Deus teve que trocar o nome dele. Por quê? Porque lá atrás ele traiu. Jacó era um homem que traía, que enganou, né? Ele enganou o pai, ele enganou o irmão.
Então Deus não podia abençoar ele e deixar ele com o mesmo nome, você entende? Agora, o que a Bíblia está querendo nos dizer? Então, Deus foi lá e deu outro nome para ele, para daí por diante ele ser uma pessoa abençoada por Deus, e não só abençoada por Deus, a partir daí em diante ele fazia a coisa certa, ele não enganar mais ninguém, porque ele era enganador, né? Ele enganou o irmão, ele enganou o pai, né? Por isso ele tinha esse pecado, digamos assim, ele era temente a Deus, mas tinha esse pecado. Então Deus teve que mudar o nome dele para que pudesse abençoar ele, e hoje, nessa noite, Deus está abençoando cada um e cada uma que está aqui nesse canal, assistindo esse vídeo, né? Então, como eu sempre falo, eu trago a coisa dentro da Bíblia, eu não trago a palavra de Deus, porque eu acho, porque eu sei, não, porque está aqui. Tanto é que eu leio pouco, né? Eu sei, a minha leitura é pouca e eu leio só uma partezinha para mim poder tentar explicar para os irmãos, né? Porque é assim, aos pouquinhos, as coisas de Deus é devagar, meus amados irmãos. Tudo é devagar. Deus fez o mundo num dia só, né? Deus fez o mundo e as coisas tudo do mundo num dia só. Não, ele foi fazendo por parte, né? A Bíblia nos mostra no livro de Gênesis aqui que ele durou 6 dias para fazer o mundo, e no 7º dia ele abençoou o dia 7º e descansou. Mas não é que ele descansou que ele estava cansado, ele parou para apreciar aquela obra maravilhosa que ele tinha feito e abençoar aquela obra. Por isso que o dia 7 é o dia abençoado por Deus, né? O 7 está dentro da Bíblia em várias passagens. Se você for lá, você vê a história de Naamã. Quantos mergulhos a Bíblia pediu, o profeta pediu para Naamã dar para poder ser curado da lepra? 7. Quantas voltas Deus pediu para Josué com o pessoal, com a turma de Deus, com o povo de Deus, arrodear as muralhas de Jericó? 7. Então 7 é o número de Deus, meus amados irmãos. O número de Deus é o número 7, é o número da perfeição. Então tudo que você fizer com Deus no número 7, tudo que você fizer, faz um propósito com Deus, faz um propósito de oração com Deus em 7 dias, para você ver Deus agir e fazer na sua vida, porque Ele é Deus e Ele faz porque Ele promete, e o número 7 é o número abençoado por Deus. Então, você que está assistindo esse vídeo, tudo que você for fazer com o número 7, você vai ser abençoado, porque o número 7 é abençoado por Deus, né? O número 7 é abençoado por Deus. Então, meus amados irmãos, a palavra de hoje é essa. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e ilumine cada um e cada uma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus.